Fala nerds, como é que vocês estão? E hoje trago uma breve crítica de Maurício de Souza, o filme. Novo longa dirigido por Pedro Vasconcelos e estrelado por Mauro Souza. No Brasil, a distribuição fica por conta da Star Distribution e o filme chega nessa quinta-feira, no dia 23 de outubro, aos cinemas. Tive a oportunidade de participar da cabine e da coletiva de imprensa após a sessão, onde rolou ali um bate-papo bem interessante com o próprio Pedro Vasconcelos. Fica claro o quanto esse projeto foi trabalhoso para sair do papel. O longa, inclusive, foi filmado há 3 anos atrás, e grande parte do processo passou pelas mãos do próprio Maurício de Souza. Até os desenhos que aparecem no filme só foram incluídos ali após o aval do criador da Turma da Mônica. Outro ponto importante é que o filme é inspirado no livro A História que Não Está no Gibi, que foi lançado ali em 2017, onde o próprio Maurício escreve a sua biografia. Essa base se reflete na narrativa que mergulha em diferentes fases da vida do quadrinista, mostrando um lado ali mais íntimo e também humano da sua trajetória. Mas isso também é um grande empecilho, já que temos aqui um condensamento narrativo de 40 anos em apenas 1h30 de filme. Depois da vinheta eu comento mais sobre isso. Maurício de Souza é um dos maiores nomes da cultura brasileira. Criador da Turma da Mônica, ele ajudou a moldar gerações e também se tornou parte essencial desse imaginário nacional. Não é à toa que a sua cinebiografia era algo inevitável. Maurício de Souza, o filme chega justamente nesse momento em que o cinema brasileiro tem investido cada vez mais em histórias de figuras marcantes do país. Mas se o longa é carregado de respeito, emoção e também carisma, ele também tropeça em escolhas narrativas que comprometem bastante o resultado final. O primeiro ponto que chama a atenção é a ambição. A proposta do filme é revisitar cerca de 40 anos da vida de Maurício em pouco menos de 2 horas. É aí que mora um dos maiores problemas: condensar décadas de história em um tempo tão curto. O resultado é uma narrativa que corre demais, acaba pulando etapas importantes e nem sempre consegue transmitir o impacto emocional que essa trajetória merecia. Muitas cinebiografias recentes têm optado por recortar apenas uma fase marcante da vida dos seus tratados, justamente para evitar esse tipo de armadilha. Aqui, a tentativa de abraçar tudo acaba deixando de lado partes que o público mais esperava ver, como o processo criativo detalhado da Turma da Mônica ou até mesmo a consolidação da MSP. Apesar disso, não dá para negar que o longa exala carinho. A escolha de colocar Mauro Souza, filho de Maurício, interpretando o próprio pai em cena, é um acerto carregado de emoção. Mauro, com a sua experiência no teatro, traz aqui uma presença sensível e também verdadeira. Já Diego Laumar, que vive o Maurício mais jovem, entrega uma atuação encantadora, daquelas que deixam claro o surgimento de um talento promissor. Ambos são o coração do filme e conseguem segurar a narrativa, mesmo quando o roteiro se perde em saltos temporais ou até mesmo alguns diálogos expositivos. O elenco de apoio também tem esses momentos. Tati Lopes brilha nas passagens cômicas e dá frescor à trama, enquanto Elizabeth Savala se destaca em uma participação que dá peso e afeto às relações familiares. No entanto, nem todos os coadjuvantes conseguem sustentar o mesmo nível, e quando a narrativa depende desses personagens para avançar, o filme perde boa parte da intensidade. Outro ponto que merece destaque, e até mesmo uma certa crítica, é a decisão de Pedro Vasconcelos de filmar quase todo o longa com uma câmera estática. Em entrevistas, o diretor explicou que a escolha foi proposital. A ideia era criar a sensação de estar folheando uma revista em quadrinhos, como se cada cena fosse um quadro fixo. A proposta é até interessante no papel, mas na prática eu considero que acaba prejudicando bastante o ritmo. O recurso gera uma sensação de imobilidade e até mesmo às vezes de superficialidade, e coloca ali sobre os atores um peso ainda maior, já que todo o dinamismo da cena precisa vir deles. Quando isso funciona, a cena ganha força. Quando não, o resultado é uma estética que lembra produções de baixo orçamento. Essa decisão se conecta com outra escolha problemática: o uso quase constante da narração. Se nos quadrinhos a voz narrativa nos guia pela história, no cinema esse recurso pode soar preguiçoso quando substitui a construção visual. Em vários momentos, a narração funciona mais como um remendo para costurar os buracos do roteiro, revelando ali uma certa dificuldade de condensar tantos acontecimentos em tão pouco tempo. Em vez de mostrar o impacto de certos episódios, o filme opta por simplesmente contá-los,
o que tira parte da emoção. A estrutura da narrativa também contribui para essa sensação de descompasso. O primeiro bloco, que retrata a infância e a descoberta da paixão pelo desenho, é encantador e também prende o espectador com uma certa naturalidade. O problema surge a partir do segundo bloco, quando a vida adulta de Maurício passa a ser contada por meio de saltos abruptos, limitados a marcos como o nascimento das filhas ou até mesmo um novo emprego. Essa forma apressada de contar a história dilui o impacto emocional e faz a trajetória perder a força que poderia ter. O terceiro ato, que deveria ser o ápice com a criação da Turma da Mônica e também o reconhecimento nacional, eu considero que acaba se tornando mais atropelado. Ele reúne aqui algumas cenas rápidas e até mesmo algumas resoluções corridas, que deixam uma sensação de um certo vazio. É aqui que surge uma contradição central do longa. Ao mesmo tempo que quer prestar homenagem a Maurício, destacando a grandiosidade de sua obra, o filme falha dar o devido espaço àquilo que mais marcou a sua carreira. O marketing vende a ideia de que veremos 40 anos de história, mas a construção da Turma da Mônica, que é justamente o momento mais aguardado, recebe pouco tempo de tela. As ideias aparecem de forma apressada, ou em lembranças, ou até mesmo pequenas citações, sem o peso que deveria ter. Para o público, isso pode ser traduzido em uma certa frustração. Ainda assim, há méritos. A introdução e o desfecho conseguem emocionar, especialmente porque deixam clara a admiração de todos os envolvidos pelo legado de Maurício. O filme também cumpre um papel importante ao apresentar ao público traços menos conhecidos da vida pessoal do quadrinista, a sua relação com a família, com a avó Dita e com os primeiros passos de sua carreira. Para quem cresceu lendo a Turma da Mônica, é impossível não sentir nostalgia ao ver essa trajetória ganhando forma na tela. Mas quando o filme termina, fica a sensação de que vimos apenas flashes de uma história muito maior. O excesso de carinho e respeito está lá, mas faltou ousadia para aprofundar os conflitos, explorar melhor o processo criativo e construir cenas que ficassem marcadas na memória. É como se o longa tivesse preferido ser seguro demais em vez de mergulhar na complexidade do personagem e também na sua obra. No fim das contas, Maurício de Souza, o filme, é uma homenagem carismática, nostálgica e feita com amor. É um longa que emociona em alguns momentos e traz ao público um lado mais íntimo do quadrinista. Porém, sua proposta ambiciosa de contar 40 anos em 2 horas cobra um preço alto. A narrativa apressada, a escolha de uma câmera estática e o excesso de narração fazem com que a cinebiografia não alcance todo o potencial que tinha nas mãos. Por isso que para Maurício de Souza, o filme, eu dou nota 6. É um filme que conquista pelo afeto, mas deixa a sensação de que poderia ter sido muito mais. Afinal, contar a vida de alguém que criou um universo tão rico e também essencial para a cultura brasileira merecia uma abordagem mais ousada, mais viva e menos dependente de atalhos. Maurício de Souza continua sendo uma lenda, mas sua cinebiografia, apesar de carismática, ainda não é o gibi completo que gostaríamos de folhear no cinema. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam de Maurício de Souza, o filme? Curtiu a crítica? Deixa um like, quer mais críticas como essa? Considere se inscrever e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.